hoje em São Paulo, uma chuva, daquela chuva que causa preocupação, porque é aquela chuva que ela chega já a ser forte, não é um temporal, mas ela é forte, mas ela é assim, ela dura muito tempo. São essas chuvas que causam os grandes deslizamentos. Não sei se você sabe, né? Eu sou engenheiro civil e trabalhei durante 2 anos no Rio de Janeiro, nas principais comunidades que ficam nos morros, né? Assim, tem a questão topográfica que é muito importante também. Você tem a acumulação de lixões, você tem ali a ocupação do solo de uma maneira que é uma maneira muito rápida e sem criar as estruturas que são necessárias para poder fazer uma contenção ali. Então, quando você tem alguns tipos de chuva, você tem um risco muito maior de desabamento. E é esse tipo de chuva que está acontecendo agora. Que é aquela chuva que, assim, ela não passa e ela fica... Aí, pô, vai subindo ali o nível do lençol freático, ela vai também entrando e faz com que aquelas camadas desçam, né? E aí causem aquele estrago todo. Mas o que é o ponto que eu acho que vale a pena notar, Vivian? Ainda mais um dia depois dessa questão do Bolsonaro ter chorado ali naquela cerimônia, e eu não gosto de caçoar de ninguém chorando, de ninguém contundido, de ninguém sofrendo. Eu simplesmente acho que a gente não deve caçoar sofrimento dos outros. Se é real ou se não é real, se é teatro ou não é teatro, aí é um problema dele, sabe? Agora, eu não gosto de caçoar, mas um ponto a gente tem que chamar a atenção é o seguinte: os 2 estados que mais votaram em Bolsonaro foram Paraná e Santa Catarina. Os 2 estados onde Bolsonaro, proporcionalmente, teve a maior votação foram Paraná e Santa Catarina. Os 2 estados estão vivendo uma tragédia. Os 2 estados estão vivendo uma tragédia. Sabe quantas mensagens, postagens... A gente não está nem falando de ir lá ver o que aconteceu, isso aí é no Paraná. A gente não está nem falando de ir lá e ver o que aconteceu, que é o que deveria ser feito, né? Bolsonaro não mandou uma mensagem. Bolsonaro não mandou uma mensagem. Os 2 estados que deram a maior votação para o Bolsonaro estão debaixo d'água. As pessoas estão morrendo, estão vivendo uma tragédia. Bolsonaro não só não visitou, como não pegou e... eu me solidarizo às vítimas, né? Pô, o governo federal está à disposição. Nós estamos acompanhando, muito preocupados, a tragédia que vocês estão vendo. Nada. Isso isso é Bolsonaro. Enquanto aquele crápula do Ciro Nogueira, que é um crápula, escreveu que, poxa, agora vocês estão vendo Bolsonaro, ele é isso, tá chorando porque ele é um cara sensível. Bolsonaro é isso, entendeu? Bolsonaro é isso, Bolsonaro tá ali chorando porque perdeu. É um garotinho mimado, todo errado, sabe? Perverso, um cara sádico, um cara, enfim, um sociopata, um covarde, um sociopata. Agora, a gente está vendo essa tragédia e o cara foi incapaz, Vivian, de escrever uma mensagem. Ele é o presidente da República. A gente esquece, gente, mas só para lembrar vocês, Bolsonaro é o atual presidente da República. Então assim, é a cara do Bolsonaro isso, sabe? É o mesmo cara que durante a pandemia viu todas aquelas mortes acontecendo e fazia graça, fazia piada, né? Imitava as pessoas com falta de ar, dizia que não era coveiro, caçoava das pessoas chorando. Sabe por que eu não gosto de caçoar das pessoas chorando? Eu já falei isso aqui uma vez. Tem um psicanalista chamado Donald Winnicott, né? Esse cara, ele trabalhou muito com crianças ali no pós-guerra, na Inglaterra, crianças órfãs da guerra, né? Os pais morreram na guerra. E ele dizia o seguinte, que quando a criança para de chorar, é porque já perdeu a esperança, né? Então, choro é um sinal de que em algum lugar você está agoniado, está angustiado, porque você ainda tem esperança. Quando você não tem mais esperança, chorar para quê, né? O choro seca, né? Então, o Bolsonaro caçoava do choro das pessoas numa mensagem que era o seguinte, vem cá, você não está entendendo, perdeu, entendeu? Perdeu, aqui não tem mais não tem mais compaixão, não tem mais esse negócio de solidariedade, de cuidar, não tem, agora é cada um por si, uma guerra de todos contra todos.
E quando eu vejo uma tragédia como essa e Bolsonaro lá covardemente escondido, né, e guardando o choro dele para a cerimoniazinha, né, do garotinho mimado que não aceitou a derrota, ao invés de estar preocupado com o que está acontecendo de verdade, de tragédia no país, eu vejo que a gente nunca teve errado em relação a Bolsonaro.